Oi pessoal, aqui é o Daniel da Iniciativa Hora Zero e hoje a gente vai falar sobre um dos pontos cruciais na atividade física que, depois que você começou, como você continua e por que é tão difícil continuar uma atividade física. Hoje em dia já se percebeu, estatisticamente falando, que a manutenção de uma perda de peso é rara, é bem rara. Essa manutenção a gente entende como 5 anos depois de você começar a atividade física, o teu peso se manteve. E isso é bem incomum. A maioria das pessoas que foram estudadas, elas acabam retornando ao seu peso original ou ganhando algum peso. E por que isso, né? Hoje a gente entende que a atividade física é essencial, a gente sabe os princípios de uma boa dieta, mas por que as pessoas continuam voltando para o seu peso original? E principalmente por que a maioria das pessoas acabam abandonando uma atividade física que eles resolvem participar. Dando uma pesquisada na internet, eu esbarrei numa palestra de um cara chamado Simon Long. E olha só que interessante o que ele propôs. Ele falou que é bem simples o motivo pelo qual a gente não continua uma atividade física. Ele fala que é porque é chato. É isso, simples assim. Ele fala que é porque é chato. E faz sentido. Quantos de nós não continuou uma atividade física porque se cansou, porque achou chato e acaba abandonando? E a maioria das pessoas não treina e diz que o motivo é esse, porque acha chato, porque não gosta de uma musculação, não gosta de ginástica, não gosta de alguma atividade física, ou de qualquer atividade física até então, segundo o que a pessoa pensa, né? Então ele abordou um tema bem interessante, ó. Como que você faz para ter continuidade na atividade física? Ele, na verdade, começou a palestra falando sobre outra coisa. Ele fala sobre o emagrecimento dele, que ele era uma criança obesa e ele resolveu mudar. E um dos pilares dessa desconstrução de um corpo não saudável que ele tinha foi implementar a atividade física em todos os momentos da vida dele. A Gé comenta bastante sobre isso, sobre incluir movimento, incluir gasto energético, incluir atividade física em tudo. Sobe mais escadas, na hora de parar seu carro no estacionamento do shopping, deixa ele longe. Essa caminhadinha, essa subida de escada, essa carregada de sacolas de compra do supermercado depois de andar 2, 3 quadras, tudo isso são calorias extras gastas e são atividades físicas que você está fazendo durante o dia e esse acúmulo de energia que você gastou tem sua validade. Então, tenta incluir a atividade física em qualquer ponto da tua vida, em todos os pontos do teu dia a dia. Então, falamos sobre atividade física na tarefa diária, mas não é esse o foco da nossa conversa. O foco da nossa conversa é como que você se mantém fazendo uma atividade física programada, né? Não essa atividade física incluída no teu dia a dia, por mais tempo. Como que você fica 5, 10, 20, o resto da sua vida fazendo uma atividade física? Qual é a questão da continuidade que a gente precisa trabalhar? Que afinal a gente sabe que os resultados estão aí, né? Quando a gente faz uma atividade física intensa, regular e programada. Então, resultado duradouro e principalmente um resultado relevante a gente vai ter com a atividade física programada. Um exercício, um esporte, uma musculação, uma corrida, alguma coisa que tenha uma programação e que te leve a uma intensidade maior do que o contínuo do dia a dia, que nem a gente já falou no vídeo anterior. Então, a abordagem que esse palestrante falou foi sobre um negócio chamado autoeficácia. E olha que interessante, ele diz que a permanência ou não em uma atividade física, ela está intimamente relacionada à autoeficácia. E o que é a autoeficácia? A autoeficácia é a tua capacidade de enxergar o quão bem você vai se desempenhar numa determinada tarefa. O quão eficiente você vai ser em executar alguma coisa que te ofereça ou que te mostre algum obstáculo que surja na tua frente. E as tarefas que a gente tem confiança, elas tendem a ser muito mais divertidas. Por exemplo, você provavelmente nunca vai ouvir alguém falar assim, nossa, eu sei fazer uma comida japonesa como ninguém, mas eu não gosto, eu acho chato. É muito raro alguém que é muito bom em alguma coisa não gostar daquilo. Isso tem tudo a ver com a autoeficácia. A pessoa sabe que vai cumprir aquela tarefa bem, sabe que todo mundo vai gostar e ela adora fazer por causa disso. Isso é natural, isso é óbvio, né? E a autoeficácia ela pode ser descrita em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar da escolha, o segundo pilar é o da habilidade e o terceiro é o da afinidade ou relação. Então, o pilar da escolha nada mais é do que ninguém melhor do que você para escolher o tipo de atividade física que você vai fazer. Você sabe se você gosta de correr, se você gostou de uma aula de natação, de uma aula de escalada, de uma aula de dança, só você pode dizer isso.
Então, se você vai num médico e ele fala, ó, você tem que emagrecer, você precisa correr, mas você detesta correr, então não adianta você ficar tentando fazer alguma coisa que você não gosta. É claro que tem a ver com a programação, tem a ver com o clima do lugar que você está treinando, tem a ver com o jeito que o treino foi montado, mas se você acredita que aquilo não funciona para você, dificilmente você vai continuar fazendo aquela atividade física. E olha só, aí vai uma dica de professor mesmo, que a gente já trabalhou bastante tempo na área e a gente já esbarrou em muita gente falando: ah, mas eu não tenho coordenação para fazer isso, eu não aprendo as coisas, eu sou devagar. Então, pessoal, é claro, a gente já passou por N pessoas que são extremamente talentosas, então tudo que você joga na pessoa, em meia hora ela tá fazendo super bem, mas isso é a exceção da exceção, galera. Então, é super normal essa sensação de que não tá conseguindo fazer alguma coisa no começo. Mas deixa eu falar para vocês, todo professor de educação física, todo professor de algum esporte de qualidade, o professor de qualidade, ele precisa ter uma gama imensa de adaptações, de progressões, para que você se sinta confiante e você sinta que está evoluindo naquela atividade. Só que isso, em muitos dos exercícios e muitas modalidades, é bem difícil de perceber. Então, você vai fazer uma aula de dança, tá? Ou algum tipo de luta, vai fazer aula de jiu-jitsu. Você tende a imaginar que aquilo é simples, que as coisas básicas, elas são simples, mas não, elas são básicas porque elas são o alicerce daquilo que você está fazendo. Vamos pensar assim, uma analogia que eu sempre faço. Você resolveu aprender a fazer salto com vara. Você já sabe que aquilo é complexo, você já sabe que aquilo é difícil. Então, a tua percepção de autoeficácia já vai ser diferente, porque a tua expectativa já é diferente. Você sabe que não vai fazer aquele salto completo no teu primeiro dia. Então, você sabe que existe toda uma progressão de aprender a correr, aprender a segurar a vara que você vai usar para saltar, entender todos os conceitos antes de fazer um salto que pareça um salto com vara, que nem a gente vê na televisão. Então, se você transferir esse tipo de pensamento para toda a atividade física, você vai ver que vai ser muito mais fluido, a tua cobrança vai ser muito menor. Mas, voltando, isso cabe ao professor, isso cabe ao teu treinador. Ele que vai descrever os passos que você vai dar para chegar naquele objetivo. Apesar de parecer óbvio que você não vai fazer um salto com vara no teu primeiro dia, numa aula de dança, o teu professor também tem que te passar tarefas que estão de acordo com a tua habilidade atual. Então isso que às vezes frustra muita gente. Entenda que esse conceito é super importante quando você começa uma atividade física nova. Mas ainda em relação à habilidade, tem que existir um equilíbrio entre a dificuldade e a noção de autoeficácia, porque você se sentir desafiado também torna a atividade mais divertida. Então, achar esse meio termo é um dos segredos principais para que você continue fazendo a atividade. Que você sinta que está evoluindo, mas que você se sinta desafiado também. Isso faz muito sentido no longo prazo, tá? Faz com que você continue mais tempo na atividade. E o último pilar da autoeficácia é o pilar da relação, ou afinidade, né? O que aquela atividade tem a ver com o que você é? Parece complexo, mas na verdade não é. É assim, se você ia pra praia com a tua família todo final de semana e via a galera surfando e falava, nossa, um dia eu quero muito fazer isso. Ou alguma coisa mais simples, você assistiu o Tom Cruise no Missão Impossível 2 escalando e você fala, uma hora eu preciso fazer isso. Então esse tipo de relação, né, tem a ver com a tua escolha, obviamente, mas alguma coisa te motiva a escolher aquela atividade, alguma coisa que você tem dentro de ti. A autoeficácia a gente constrói com alguns blocos principais, né? Então, um deles é a experiência. Quanto mais experiência você tem, mais chance você tem de sentir que está evoluindo, de sentir que é competente naquela atividade. Então, paciência, paciência. Se você já percebeu que gosta daquilo, calma, uma hora vai chegar. Então, experiência é um dos alicerces aí da construção da tua autoeficácia. Outra coisa legal é ter um modelo. Um modelo geralmente próximo funciona bem melhor. Então, aquela pessoa na tua aula de escalada que começou um ano depois de você, 6 meses depois de você, mas que você se enxerga naquela pessoa. Ela é uma pessoa normal. Então, você sente que pode chegar naquilo. Então, você ter um modelo próximo a você te motiva muito mais. Poxa, se essa pessoa chegou, eu tenho que conseguir chegar também. Então, isso também é para mim. Isso é bem legal. Quando a gente se inspira só em super atletas, você tende a se frustrar.
você começa a correr e quer bater o tempo de maratona do Kipchoge, que fez para baixo de 2 horas a maratona. Não vai dar certo isso, não vai dar certo. Claro, se você for uma pessoa super talentosa e nasceu para aquilo, pode ser que você consiga desenvolver muito bem. E até alguns desses grandes atletas, eles têm histórias de superação, que eram pessoas completamente normais e se destacaram num determinado esporte. Lógico que isso pode acontecer, mas pra gente que está procurando qualidade de vida, está procurando uma atividade física para começar e para continuar, a gente não quer ser atleta de alto nível, pelo menos não agora, você ter um modelo próximo, um modelo pé no chão, faz muito mais sentido e vai te motivar demais. E olha, você pode até ter um parceiro de treino que seja teu modelo. Aquela pessoa que está um pouquinho acima do teu nível, e daí quando você vai chegando cada vez mais perto dela, isso é muito legal. Esse é o tipo de prova que a gente precisa para entender o nosso objetivo de autoeficácia. E um terceiro bloco que eu posso dizer que constrói a tua autoeficácia é o elogio. Você se sentir elogiado, se sentir reconhecido pelo teu desenvolvimento numa atividade física é um dos grandes motivadores para você continuar fazendo aquilo, né? A tua noção de autoeficácia vai lá em cima, quando alguém mais reconhece. E não precisa ser necessariamente alguém de fora, pode ser você mesmo se reconhecendo. Como que você faz isso? A gente, infelizmente, não pode controlar o que os outros falam da gente, né? Mas para você reconhecer a sua evolução, um dos jeitos é medir, que é o que a gente já comentou no outro vídeo. Você criar métricas pontuais que façam que você enxergue a tua evolução. Então, se você está numa corrida, você tem um objetivo de chegar nos teus primeiros 5 km da tua vida. Isso é muito mensurável. A hora que você chegar nesses 5 km, isso é um baita de um elogio. Você vai ter uma noção de autoeficácia e uma noção de satisfação imensa. Então, essas progressões mensuráveis são excelentes para você continuar fazendo uma atividade física. Bom, e depois de falar um tempão aqui sobre autoeficácia, como que a gente pode resumir isso? E principalmente como que a gente aplica tudo isso, né? Então, vamos fazer um compilado do que a gente falou, né? Parece bobo, mas se a gente criar estratégias de um jeito consciente, isso cria muito mais robustez, isso aqui fica muito mais palpável e o teu alicerce vai ser mais seguro, vai ser mais firme. Primeira coisa, escolhe o teu caminho. Não é porque um médico, um amigo ou eu tô te falando que você tem que fazer uma atividade física que você vai seguir aquilo. Claro que se você tiver uma indicação médica ou uma contraindicação médica, você não pode correr porque você tem um problema articular. É claro, você não vai desrespeitar isso. Mas se você estiver liberado para fazer qualquer atividade física, escolha a sua atividade física. Entenda que você precisa de intensidade e você vai escolher atividades físicas que geram intensidade. Mas mesmo dentro de um espectro relativamente reduzido de opções, então eu preciso ter intensidade, eu preciso de uma atividade física que seja ao ar livre e o meu médico falou que precisa ser alguma coisa que trabalhe o meu psicológico porque eu fico mais tranquilo. Então, poxa, já restringiu bastante. Mas tem tanto esporte, tem tanta atividade física que você pode escolher. Vai atrás, faz aulas experimentais em todos os lugares que você puder, testa, uma hora você vai achar uma coisa que te chama atenção, que te dá alegria, que você se sente bem fazendo aquilo. E quando você encontrar aquilo, não tenha pressa para o resultado, tá? É muito melhor você fazer uma atividade física contínua por 10 anos, que vão te dar um resultado a longo prazo, do que você fazer o treino milagroso da atriz da novela, que te seca a barriga em 2 semanas e você abandona em 3 dias. Então, ache uma atividade física que você consiga fazer por um bom tempo. Segundo ponto que eu queria falar, pense de maneira ativa sobre a tua evolução. Não deixe só por sensações. Então, eu acho que eu melhorei, eu tô sentindo que tô assim. Meça, anota. Pode ser medida do teu corpo, mede a cintura, mede o quadril, se é o teu objetivo emagrecer, sinta a tua evolução com medidas. Se o teu objetivo é correr, marca o teu tempo. Se o teu objetivo é escalar, perceba aquela via que você estava fazendo e agora você consegue fazer ela de maneira muito mais fácil. Então, meça a sua evolução. E converse com o profissional que está te ajudando, ele com certeza vai te ajudar a dar uma métrica para isso. E a tua noção de autoeficácia vai ser muito mais rápida, você vai sentir que está evoluindo de maneira muito mais precisa e em curto tempo, né? E a terceira coisa que eu queria falar é voltando para aquilo que eu falei no comecinho.
Perceba que o teu corpo ele tá ativo, ele tá ligado 24 horas por dia, você não desliga o teu corpo. Então tudo que você faz vale, tudo que você faz conta. Aquela caminhada para voltar do mercado conta, o subir a escada conta. Então acumule o máximo de atividade física possível no dia, mesmo fora do teu ambiente de exercício, mesmo fora do teu treino. Se torne uma pessoa mais ativa e mais saudável. Crie hábitos mais saudáveis, crie hábitos de pessoas ativas. Não é tão difícil. Então você vê aquela pessoa no Instagram, no YouTube, nossa, a pessoa é super ativa, ela corre, ela surfa, ela pedala e ela tem disposição o dia inteiro. Testa. Não precisa fazer um monte de treino no dia, mas sobe de escada. Tenta ir a pé pro teu trabalho. Experimenta, coloca uma coisinha ou outra. Não precisa ficar maluco ou maluca para começar e encher de coisa, mas crie pequenos hábitos que você sabe que são mais saudáveis. Então, concluindo, escolha o teu caminho, testa, troca, só não desiste, tá? Alguma coisa vai te agradar em algum momento. E se em algum momento você perceber que não gostou mais daquela atividade física, experimenta outra, não tem importância. O importante é você não parar, seja contínuo. Já imaginou que legal? Pensa nesse cenário. Você encontra uma atividade física que você gosta, um esporte que você gosta, e de repente você chegou num ponto que você está mais preocupado em evoluir naquele esporte do que com o resultado estético que você queria antes. Voltando, por exemplo, da corrida que eu dei no começo, que é um dos mais palpáveis. Você começa a fazer corrida porque quer emagrecer, e daí, de repente, você começa a perceber que as pessoas que estão com você vão fazer uma prova de 5 km e você decide que você quer fazer a tua prova de 5 km. E, de repente, você faz e daí você quer melhorar o teu tempo dessa prova, você começa a treinar mais para isso e você desencana daquele teu objetivo inicial, que era simplesmente emagrecer ou perder medidas, e agora você está preocupado com o teu desempenho físico. E o resultado que você queria já chegou. Só que agora isso nem importa mais tanto, porque você é uma pessoa ativa. Você está preocupado em manter o teu corpo se mexendo. E aquele resultado é só uma consequência de tudo isso que você fez nessa jornada. E quando você chegar nesse ponto de se preocupar mais com como o teu corpo está se mexendo do que com resultados estéticos, aí você vai perceber que encontrou o que ama. Tem tanta coisa legal para a gente fazer, a gente tem mais que aproveitar.